Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Muito boa noite, amigos. Boa noite, minha tia linda. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, tia linda. E boa noite a todos. Obrigado vocês que estão conosco, estarão conosco agora ao vivo, e a todos que nos assistirão depois pelo canal no YouTube. Hoje a Ana Lu não estará conosco, porque ela está resolvendo uns probleminhas, mas semana que vem ela estará junto conosco, com certeza. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. Zé Mauro, você faz para a gente a nossa prece de abertura? Claro. Irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, harmonizar os nossos pensamentos, sintonizar com o plano superior e dar graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus, agradecendo estarmos mais uma vez reunidos e que possamos ter um bom proveito de mais esse bate-papo sobre a doutrina espírita, trazendo os conhecimentos, os ensinamentos do nosso Mestre. Que nossos guias nos acompanhem. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. E o nosso programa de hoje, né, vai falar sobre progresso, harmonia e autoconhecimento. E todos nós estamos submetidos às leis divinas, né? Nós somos regidos por 10 leis morais, e dentre elas, a lei do progresso, e intrinsecamente ligada a ela, a lei do trabalho. E é fácil perceber o progresso. É só comparar, né, como os seres humanos viviam há 30 anos, 100, 200, 1000 anos atrás, e como nós vivemos hoje. É fácil de ver, né? Como todos os avanços tecnológicos, científicos, os recursos que a medicina nos oferece. Então, realmente, houve um progresso, salta aos olhos. E entender o trabalho também é fácil, porque faz parte do nosso dia a dia, seja ele remunerado ou não remunerado. Então, como também é de fácil compreensão que ambos andam juntos. Aprendemos, trabalhamos, desenvolvemos, progredimos. É visualmente compreensível. Assistimos muitos exemplos assim no decorrer da nossa existência, mas quando levamos esses aspectos de progresso e trabalho para a visão espírita, a coisa complica um pouquinho, porque fala do nosso progresso individual e coletivo e de todo o planeta. E todo o trabalho que temos que exercer para que o progresso aconteça. Então, a coisa já complica um pouquinho. E os benfeitores espirituais, no Livro dos Espíritos, nos informam que tudo evolui desde o estado da natureza,
que é o estado primitivo, passando por diversas etapas evolutivas até atingir a perfeição. E exemplificam dizendo que o átomo primitivo de hoje será o anjo de amanhã. Poético, né? E assim, como o anjo de hoje, no passado, também foi um átomo. Nós desenvolvemos intelectual e moralmente. Porém, como ainda somos imperfeitos, muito ligados à matéria, menosprezamos o ser humano como um todo, como um ser único e complexo que necessita de atenção. Nós fomos educados assim. Assim é a nossa cultura, que valoriza o externo, as aquisições externas, o progresso externo. E isso tem causado muitos conflitos internos, né? Muitos distúrbios emocionais, que acabam refletindo na relação consigo, com o outro e com o mundo. Divaldo Franco, através do espírito Joana de Ângeles, psicografou uma série psicológica, justamente para nos chamar a atenção para o ser integral que somos. Nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos, para pararmos de nos agredir. Consciente ou inconscientemente nós nos agredimos. É aquela velha história, perdi a saúde de tanto trabalhar e agora gasto o dinheiro adquirido para poder cuidar da doença. Somos muito assim, e nós precisamos buscar o equilíbrio. E na questão 682 do Livro dos Espíritos, quando perguntados, os espíritos nos respondem que o repouso também, sem dúvida, é uma lei da natureza. E explicam dizendo que o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Quantas doenças que acabamos desenvolvendo, mas que não faziam parte do nosso plano reencarnatório, tinha possibilidade de, mas não necessariamente seriam desenvolvidas. Elas vêm como se tivesse assim um band-aid em cima delas, né? Um curativo em cima delas, e de acordo com o nosso comportamento, esse curativo pode aguentar até o fim da encarnação ou não, ou seja, poderíamos desenvolver ou não tal enfermidade. Com o conhecimento que essa bendita doutrina nos trouxe, já temos condições de puxar esse freio de mão, respirar fundo e tentar recomeçar de uma forma mais harmoniosa. Trabalhar e contribuir para o progresso externo e interno, sem agressões internas ou externas. Procurarmos o equilíbrio. Nem martirizar o corpo, como fazem os ascetas, e nem viver orando em isolamento, como um ermitão. O caminho do meio é sempre mais sensato, sem extremismos. E na fase evolutiva na qual nós nos encontramos, ainda precisamos do corpo para a depuração do espírito. Por isso precisamos de muita atenção e cuidar de ambos, do corpo e do espírito. Progresso, harmonia e autoconhecimento. É o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 131, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. É isso aí, Luzia. Meus queridos irmãos, para falarmos de paz, de harmonia, né? Para falarmos do autoconhecimento, que é muito importante para nós, eu quero iniciar abordando um tema que tem tudo a ver com essa paz, com essa harmonia, que é sobre o desapego, né? E nós precisamos aprender a nos desapegar de muitas coisas. Tem até uma frase muito conhecida que na doutrina a gente costuma repetir sempre: a vida é sobre o que se leva e não sobre o que se deixa, né? Sabemos que quando partimos, levamos aquilo que está no espírito. O resto fica tudo por aqui, inclusive o nosso corpo físico, que nos é emprestado com muito amor e carinho para a nossa evolução. Mas a cultura do apego, ela está muito enraizada na nossa sociedade. E se os pais, inclusive, não tomarem cuidado, desde a infância, né? Aquele brinquedo que a criança leva para o colégio ou para uma festa,
e o coleguinha quer emprestado, e aí a criança não empresta. Não, o brinquedo é meu. Os pais têm que ir orientando, né? Olha, empresta para o coleguinha, o amiguinho vai te emprestar também, não é assim. Enfim, nas relações afetivas, hoje a gente vê muito isso. Quantas vezes o outro é privado da liberdade, da privacidade, com aquele sentimento de posse. É meu marido, minha esposa, é meu namorado ou namorada, né? E a gente chega a ver o extremo de homicídios por causa de alguém que não quer mais manter o relacionamento e o outro não aceita como se fosse dono daquela pessoa. Tem até um livro da Zíbia Gasparetto, lá do início do seu processo de autoria, que ela intitulou Ninguém é de Ninguém, que conta processos de vidas consecutivas envolvidas com essa questão do apego por outra pessoa. E o desapego, então, é uma qualidade que nós devemos desenvolver em nossas vidas, pois nós sabemos que ele é essencial para podermos alcançar a paz interior, essa harmonia que estamos falando, né? Para podermos viver com caridade, com amor ao próximo. Portanto, o desapego é importante para a nossa evolução espiritual. E uma perspectiva valiosa sobre o desapego pode ser encontrada nos ensinamentos da filosofia espírita, onde Allan Kardec ofereceu diversas reflexões sobre o tema em suas obras. Por exemplo, o egoísmo, que faz parte muito fortemente desse apego pelas coisas, por alguém, esse que está arraigado ao ser humano, né? Aquele que só pensa no interesse próprio, aliando o egoísmo, geralmente, à vaidade e ao orgulho. E lá vem novamente aqueles três que citamos sempre como nossos inimigos, inimigos da nossa evolução, né? Egoísmo, orgulho, vaidade. Uma dessas reflexões que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 917, Kardec pergunta sobre como destruir o egoísmo. E o espírito que assina Fenelon responde: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se. E tudo concorre para entreter essa influência. Suas leis, leis dos homens, né? Sua organização social, sua educação, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Bom, isso está lá no Livro dos Espíritos, e a doutrina espírita nos traz a realidade revelada na medida do nosso entendimento, como, aliás, sempre foi, vindo lá dos profetas, passando por Moisés, até que o Mestre Jesus nos traz grandes revelações e promete enviar o Consolador, que traria mais de seus ensinamentos, que é o Espiritismo, que nos traz muitas revelações, mais esclarecimentos sobre esses ensinamentos do Mestre. E, através desses princípios, Kardec nos convida a considerar o desapego de uma maneira única e importante, entendendo que estamos aqui para evoluir, que tivemos vidas anteriores e trazemos vícios, defeitos, dívidas, né? E tudo isso de outras vidas. E esses sentimentos nos desarmonizam, nos tiram a paz. Entendemos, então, que tudo desse mundo material fica lá para trás. O que levamos, o que adquirimos, é o que está em nosso espírito. Não trazemos nada de material que possamos ter conseguido, acumulado egoisticamente em vida anterior. Claro, quando a gente chega aqui, nosso corpinho está começando a se formar e nós chegamos, ocupamos ele e tudo que foi das outras vidas fica por lá, né? Então, aquilo que provavelmente nos trouxe muita preocupação, muitos traumas, nos tirou a paz, e muitas vezes isso vem no nosso espírito.
nós podemos concluir, então, que devemos buscar a paz de espírito, nos conhecendo, é o autoconhecimento que falamos aqui, e buscar o desapego, a princípio, principalmente dos bens materiais, porque estamos no mundo material que nos leva muito a isso. Esclarecendo que isso não quer dizer que não vamos lutar por condições confortáveis de vida, por ganhar dinheiro. Nós estamos nesse mundo aqui e temos que buscar viver bem, mas com honestidade, da maneira correta, seguindo o que a doutrina, o que o Mestre Jesus, né, que a doutrina nos traz, os ensinamentos do Mestre, e como a espiritualidade nos ensina. Nós devemos saber ganhar, usufruir e dividir. Né, Luzia? A renúncia ainda é algo a ser aprendido, né, pela maioria de nós. Mas vamos chegar lá um dia. E para que possamos desenvolver e de atingir a tão almejada perfeição, é necessário que o progresso externo e também o interno se faça, nos colocando na busca constante do progresso interior, adquirindo a harmonia entre pensamento, sentimento, fala e ação. Tem que estar ali, sincronizado, tendo como ferramenta básica o autoconhecimento. É o famoso conhece-te a ti mesmo, né? Dito por Sócrates e desenvolvido por Santo Agostinho, na descrição dele, né? Muito bela, que todos nós conhecemos, na questão 919A do Livro dos Espíritos. Viver como seres do mundo que habitamos e nunca esquecer a nossa origem que é divina. As inimagináveis conquistas da ciência e da tecnologia transformaram tudo ao nosso redor, transformaram o mundo. Moralmente também avançamos, mas num ritmo muito mais lento. Por isso que em pleno século XXI ainda assistimos a guerras, assassinatos e tantas outras atrocidades. É só olhar em volta e percebemos o avanço tecnológico nas mais variadas áreas de conhecimento e também a mesquinhez do sentimento, a falta de solidariedade, a agressão à natureza, a agressão ao meio ambiente. O ser humano, no seu íntimo, tem crença espiritual, uma certeza inata da existência de Deus, independentemente do nome que se dê a ele. E isso é um estímulo para suportar e vencer as vicissitudes da vida e ter um olhar menos materialista para questões do eu. É como Zé Mauro disse, o que ainda nos prende nesse mundo de provas e expiações é ainda o nosso egoísmo e o nosso orgulho. São esses dois danadinhos que nós temos que combater diariamente, a cada minuto, a cada pensamento, a cada ato nosso. Há um movimento crescente de pessoas que já despertaram para a sua essência espiritual e trabalham na divulgação e na concretização das virtudes elencadas pelo Cristo. E a FEB nos diz que nesse paradoxo entre o progresso externo e o progresso interno, surge um esforço para corrigir os desvios de qualquer natureza, para restaurar os elevados critérios da vida espiritual da nossa vida. E a vivência pela paz e dos seus fundamentos que produzem a harmonia dos seres e também do planeta. Joana de Ângeles nos diz que na estrutura profunda da individualidade humana se encontram as experiências milenares, né, que nós carregamos dentro de nós mesmos, nem sempre harmonizadas entre si, e que são geradoras de conflitos e complexos negativos que nos atormentam. Ou seja, ainda estamos vinculados a sensações primitivas que no passado foram muito necessárias para a nossa sobrevivência, para a preservação da espécie. Mas hoje já não são mais necessárias e ainda estão enraizadas dentro de nós. Estamos lutando há milênios para nos desvincularmos dessas sensações, das más paixões e robustecer as nossas virtudes, os nossos bons sentimentos, as boas paixões. E a doutrina espírita já nos esclareceu amplamente que Deus não é castigador.
Muito pelo contrário, é um Pai amoroso e misericordioso. E a sua misericórdia infinita sempre nos alcança. E como diz também meu amigo Zé Mauro, que bom que ele é mais misericordioso do que justo, né? Porque senão nós estaríamos em maus lençóis. Nós somos autores do nosso destino. Nós colhemos o que plantamos. Renascemos nos lares que mantivemos vínculos afetivos e familiares positivos e negativos no passado. E a misericórdia divina nos dando a chance do recomeço, para apararmos as arestas, de nos harmonizarmos com o nosso passado. E Joana ainda nos alerta que a psicologia não tem tido uma compreensão maior da criatura e que fica na visão ainda reducionista, limitada-se num feixe de desejos e paixões primitivas como se fosse uma máquina. E que, em uma análise psicológica transpessoal, aonde há o estudo, pesquisa, aplicação dos diferentes estados de consciência em direção da unidade do ser, traz um enriquecimento de valores, levando ao autoconhecimento, que leva à autodisciplina, à medida que a consciência adquire uma lucidez. Os horizontes se ampliam e se abrem as perspectivas, aparecem as oportunidades de ampliação no campo intelectual, emocional, passando a vencer aquelas sequelas, né, das existências anteriores, ainda predominantes ali no nosso psiquismo, e que se exteriorizam em forma de desarmonia. E ainda, segundo a Joana, essa nossa aparente desvinculação com o passado acaba atormentando o nosso presente. E nós precisamos desenvolver a conscientização para poder lidar melhor com essas intempéries da vida. Na nossa psique ainda tem um lado sombrio muito denso, ainda desconhecemos as nossas habilidades em fazer o mal. E esse desconhecimento nos custa caro. Pela falta do autoconhecimento, nós acabamos tomando decisões, tendo atitudes que prejudicam a nós mesmos, aos nossos companheiros de jornada, à sociedade, à natureza, aos animais. Somente através de um autoexame real, mas amoroso, um olhar verdadeiro, mas amoroso, e sem subestimar e nem se superestimar, sem culpa. E com esse olhar amoroso, para nós mesmos, é que nós vamos poder enxergar como realmente nós somos, sem aquele verniz de educação. E assim percebermos quais os campos que nos trazem desarmonia. E mesmo depois da posse dessas informações, temos que nos colocar à disposição para que a mudança aconteça. É ter a ferramenta correta e usá-la com sabedoria. Então, o primeiro passo é detectar, e uma coragem enorme, pedindo força, espiritualidade, para que nós tenhamos essa coragem de enfrentarmos os nossos monstros interiores, né? As nossas mazelas, os nossos vícios que carregamos através desses milênios, que não são fáceis, né, de desgarrar, já que eles nos acompanham há tantos e tantos e tantos anos. Zé Mauro? Pois é, Luzia. E como você costuma dizer, ainda não nos desgarramos, e hoje somos a nossa melhor versão, né? Sempre mais para trás fomos cada vez piores. Mas, pois é, abordamos aqui anteriormente, no primeiro bloco, o desapego, né? E quando nós falamos em desapego, como eu já citei, vem logo aquela ideia do desapego material. Estamos nesse mundo material e sabemos que isso nos atrapalha bastante a evolução. Mas nós sabemos que existem outros fatores que precisamos considerar, que, na verdade, desapegar é deixar de ter essas coisas que estão em nós e que nos prejudicam, nos tiram a paz, não nos deixam evoluir. E eu vou trazer, então, algumas citações extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo,
a fim de esclarecer alguns tópicos e trazer a compreensão desse processo que pode levar o indivíduo a uma verdadeira felicidade, a uma evolução moral. Falamos sempre da felicidade aqui nesse mundo, que é aquela felicidade ainda restrita, não é aquela felicidade, né, que vamos alcançar lá no futuro, se Deus quiser, e Ele quer, né? Depende de nós. Bom, então vamos ver alguns tópicos e eu vou começar por esse que eu acabo de dizer, que é o mais famoso, que vem logo em mente, que é o desapego aos bens materiais. Allan Kardec enfatiza que a verdadeira riqueza está na evolução espiritual, não na acumulação de bens. Ele nos lembra que, ao desapegar-nos das preocupações excessivas com a posse material, nós abrimos espaço para o crescimento espiritual e para o auxílio aos outros, que é a caridade, né? O Evangelho nos diz assim: sabei contentar-vos com pouco, se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Quem de nós não conhece alguém que tem poucos recursos e é muito feliz, e alguém que é rico e tem grande infelicidade, né? Bom, o Evangelho continua: se sois ricos, não esqueçais que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. É o que a gente fala sempre, né? Todos os bens são empréstimo de Deus, para que mostremos a sabedoria de como utilizá-los para o nosso crescimento, para nos ajudar na evolução, né? Sem excluir, inclusive, e principalmente o auxílio aos menos felizes, né? Então, todos os bens são empréstimos de Deus. Nada, na verdade, tanto não nos pertence que vão ficar aqui, né? Bom, outro é o desapego em relação às paixões e vícios. Kardec também nos adverte sobre a importância de nos apegarmos deles, que podem prejudicar muito o nosso progresso espiritual. Ele nos encoraja a cultivar virtudes como a humildade, a caridade, a paciência. O Evangelho diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Tanto que nas bem-aventuranças, né, que estão lá no Evangelho também, Jesus exalta bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amorosos, caridade, amor. Bom, um outro tipo de desapego é aos sentimentos negativos. Nós precisamos nos livrar do pessimismo, dos sentimentos negativos. A doutrina nos lembra sempre que o ressentimento, o ódio, a raiva são sentimentos que nos afastam da luz espiritual. O desapego emocional, né? O desapego emocional nos permite perdoar, compreender, encontrar paz interior. Porque nós não perdoamos, não queremos compreender, é tudo uma questão emocional, na verdade, né? O Evangelho diz para a gente: reconciliai-vos o mais depressa possível com vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Por quê? É com o adversário que a gente cria ódio, raiva, né? Nos incomoda, fica um ressentimento. Então, se nós corrermos para ainda nessa vida nos reconciliarmos com ele, isso foi assunto de um programa passado, né? Que nós falamos bastante disso, tal a importância da gente se livrar desse tipo de contenda. Senão levamos para outra vida. O desapego em relação ao ego. Kardec nos convida a transcender o ego, reconhecendo nossa interconexão com todos os seres, né? Somos todos irmãos, viemos do mesmo Pai. O desapego do ego nos ajuda a compreender que somos parte desse todo maior e, portanto, devemos agir com amor, compaixão, ajudando uns aos outros. Nós estamos aqui para aprender e exercitar isso. O Evangelho diz amar o próximo como a si mesmo,
fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Uma expressão bastante conhecida que o Mestre nos deixou como a mais importante dos mandamentos, depois de amar a Deus sobre todas as coisas. E mais um, que é o desapego à ansiedade pelo futuro, que tanto nos toca, né? E a crença na reencarnação nos ensina que a vida é uma jornada contínua e de muitos aprendizados. Calma, se não acontecer agora, vai acontecer na outra. O desapego em relação à ansiedade pelo futuro nos permite viver o presente com gratidão, com confiança no plano divino, né? É aquilo que Chico dizia: vamos viver um dia como se fosse o último, fazer o melhor que pudermos a cada dia. E o Evangelho diz: coragem, amigos, tendes o Cristo, o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Cristão, cristianismo. Pois é, o Cristo sofreu e a gente ainda reclama, e ele não devia nada, ele veio dar exemplo, né? O Espiritismo de Allan Kardec trouxe para nós, oferece uma abordagem muito enriquecedora para o conceito de desapego. Ele nos convida a refletir naquilo que realmente importa nessa jornada espiritual. E a Luzia citou a renúncia, não é desapego, não é renúncia, né? Não é um ato de renúncia, mas sim um caminho para a verdadeira liberdade espiritual e felicidade. Claro, temos que renunciar a algumas coisas, mas não é renunciar à vida. E assim vamos conseguir liberdade, paz, harmonia, mas é preciso nos conhecermos, o autoconhecimento. Né, Luzia? É uma estrada longa, difícil, mas o início, né? E depois, como todo início é difícil, e depois que começa, vai seguindo adiante. Porque a saúde da criatura humana, ela resulta de fatores essenciais, né? Que compõem aquele quadro do bem-estar, do equilíbrio mental, a harmonia orgânica, ajustes, né, socioeconômicos. Quando um desses elementos eles deixam de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, à ansiedade, à depressão, que afeta qualquer área desse nosso conjunto, né? Do corpo físico, do corpo psicológico. E a doutrina nos ensina que estamos sempre no lugar onde devemos estar para ter as experiências que nós precisamos ter e passar pelas lições que nós devemos aprender. E se pararmos e observarmos qual tema se repete em nossas vidas, nós saberemos qual é o tema que nós temos que focar ali a nossa atenção, qual é a área que está ali precisando de atenção, ficarmos mais atentos para poder não deslizar. Precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. O teste de QI, né, de coeficiente de inteligência, é uma técnica, né, que os psicólogos eles criaram para medir e quantificar o grau de inteligência de uma pessoa através da capacidade cognitiva, né, em relação às habilidades, como raciocínio lógico, resolução de problemas, capacidade verbal, habilidade em matemática, memória, compreensão visual e também espacial, né, e outras aptidões. E aí, na década de 90, de 1990, se acreditava que o QI era um fator determinante para o sucesso ou para o insucesso da vida de uma pessoa. E o QI alto levaria a pessoa a ser bem-sucedida nas diversas áreas que a vida, né, disponibiliza. E na média global, a inteligência normal, uma inteligência média, tem um QI de 90 a 110. O cérebro é como um músculo. Se ele não for exercitado, ele atrofia. E o QI médio do brasileiro é de 87. O global é de 90 a 110, do brasileiro de 87.
o nosso sistema educacional explica o porquê disso, porquê que esse músculo, né, esse cérebro, ele não está sendo exercitado. E eu lembro de um teste que fizeram com algumas crianças de QI elevado, que foram monitoradas durante 20, 30 anos, alguma coisa assim, eu não lembro bem. E para ver se a teoria se confirmava. E a teoria não se confirmou. E desde a década de 1995, o QI deixou de ser a melhor medida para avaliar a capacidade de um indivíduo. E aí surgiram novas pesquisas e surgiu o QE, o coeficiente emocional. E o psicólogo Daniel Goleman sintetizou isso tudo num livro e foi revolucionário. E isso foi aplicado em diversas áreas. Eu mesmo fiz curso de inglês baseado nesse sistema de QE do Daniel Goleman. Saber entender as áreas das nossas emoções e também as dos outros é fundamental para ter sucesso em todas as áreas da vida. Precisamos, sim, dos conhecimentos técnicos, mas eles sozinhos, sem o autoconhecimento e sem se saber se relacionar com o outro, nós não vamos muito longe. Aprender a olhar para dentro, se reconhecer, reconhecer os seus defeitos e também as suas virtudes. Quando ligamos o automático, sem parar para respirar, sem parar para nos enxergar, e enxergar os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, isso é muito perigoso. E a doutrina espírita, ela nos ensina isso o tempo todo. Olharmos amorosamente para o nosso interior, para que possamos nos conhecer e, assim, tomar as decisões mais sensatas, decisões que não agridam a nós mesmos. E a doutrina também nos ensina que somos todos uma grande família humana e que temos que amar ao próximo. E com isso nós temos que ter cuidado com com os nossos relacionamentos, seja na família, seja fora da família, seja profissional, seja com amigos, mas cuidar dos relacionamentos, porque nós crescemos com eles. E por não nos conhecermos, não entendermos qual é o nosso limite, o que nos faz bem e o que nos faz mal, o nosso organismo começa a nos atacar, fazendo surgir doenças físicas, emocionais e mentais. E essa bendita doutrina é consoladora porque é esclarecedora e tira o véu que encobre os nossos olhos e nos faz entender que a nossa mente é poderosíssima. Ela pode nos matar ou pode nos salvar. A escolha é nossa. E essas análises baseadas nos conhecimentos que a doutrina nos dá faz com que possamos nos conhecer melhor e, nos conhecendo, seremos capazes de detectar o que nos afeta beneficamente ou que nos afeta ao contrário, né, maleficamente. E com esse conhecimento em mãos, nós vamos desenvolvendo e fortalecendo o nosso coeficiente emocional. Se olharmos ao redor, vamos perceber quantos jovens, quantas crianças mesmo, se automutilando, cometendo suicídio e muita, muita agressividade e o prazer em prejudicar o outro. Sem ignorar outros fatores, isso tem sido gerado por uma insatisfação interna ocasionada pela falta de conhecimento também. E nesses anos de espiritismo, eu já escutei e também já falei várias vezes, eu consegui sobreviver à tal intempérie da vida por causa da base do conhecimento que essa bendita doutrina me deu. E segundo a FEB, saúde, em seu sentido mais amplo, não se limita apenas à ausência da doença física, mas também é o bem-estar emocional, psíquico e espiritual. Já a espiritualidade, ela se refere à busca de um significado e um propósito para a vida. Muitas vezes são associadas às crenças religiosas, mas não se limitando a crenças religiosas. Ela envolve uma conexão profunda do indivíduo consigo mesmo e com os outros e com todo o sistema. O equilíbrio nessas dimensões é essencial para uma vida plena e saudável. Práticas como meditação, yoga, oração,
pode fortalecer essa conexão com o eu interior e com os benfeitores espirituais, e promovendo essa harmonia emocional e mental. E, além disso, a busca pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento espiritual pode levar a uma compreensão mais profunda do propósito de vida e da interconexão de tudo que existe no universo. O Espiritismo, como doutrina que aborda a espiritualidade, né, de maneira racional e científica, tem desempenhado um papel muito importante, significativo na busca dessa saúde integral. Uma das contribuições notáveis do Espiritismo é a compreensão de que todos somos espíritos em evolução, atravessando diferentes experiências de vida, e também promove a empatia, a solidariedade entre as pessoas. E essa visão, ela encoraja a busca por relacionamentos mais saudáveis, baseados nesse respeito, né, do limite do outro, do nosso limite, do respeito mútuo e na compreensão. E assim nós vamos fortalecendo essas relações emocionais e também na sociedade como um todo. Zé Mauro. É isso aí. E vamos agora abordar mais um sentimento que atrapalha a nossa evolução, mas um que existe muito, muito em todos nós e nos tira a paz, a harmonia. É a inveja, né? E aí também temos uma frase que é bastante conhecida, que a gente diz: o jardim do vizinho é sempre mais bonito. A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, né? E nós aprendemos desde cedo que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora nenhum de nós tenha visto Deus, né, pessoalmente, nos contentamos com a ideia de sermos um reflexo divino, ou, como diria Platão, uma imitação, né, de Deus. E nós aprendemos a admirar o jardim do vizinho e a contar as borboletas que neles voaçam. Ah, como são lindas! E o gramado, como é verdinho, as flores do meu vizinho. Aí eu digo, poxa, o meu vizinho tem sorte por ter um jardim divino assim. Vendo as borboletas, a grama, as flores, nós somos capazes de ver o sucesso e a sorte dos outros, chamamos de sorte, e somos levados a crer que as bênçãos divinas só recaem sobre os jardins alheios, por uma dádiva especial. Mas somos todos imitação de Deus, então por que só cai sobre ele? Mas realmente, é verdade, é uma dádiva sim. É a dádiva do trabalho, da dedicação, da perseverança, da crença, da fé num objetivo, do qual o jardim é só um resultado. Essa é a dádiva do meu vizinho, né? Nenhum jardim prospera sem que antes sua terra não tenha sido revolvida, trabalhada, sem que as ervas daninhas tenham sido colhidas, removidas cuidadosamente, sem que cada semente, cada muda tenha sido plantada pensando-se positivamente no desabrochar das flores que virão numa manhã qualquer daquela sementinha que estou plantando. Nenhum jardim prospera sem o devido preparo. E o que é ser um jardineiro, um bom jardineiro, então? É servir a natureza, amá-la, insistir cotidianamente, plantar, replantar quantas vezes for necessário, observar quais plantas vivem melhor no sol, quais vivem melhor à sombra. E quanto mais dedicado for o jardineiro, mais perfeito será o seu jardim. Claro que nós estamos querendo aqui trazer isso para a nossa vida, né? Assim também é a nossa vida. Nós devemos ser jardineiros iluminando almas, transformando vidas, cultivando amor, fazendo caridade. A doutrina espírita, ela nos traz oportunidade de renovação interior, mas é preciso esse autoconhecimento, fazer a autoanálise, né? Temos que ver quais são os nossos defeitos,
e qual são as nossas qualidades também, né? Precisamos nos conhecer. Se apenas ficamos lamentando o nosso mundo, admirando a eternidade da solidão das estrelas, nos transformamos num jardineiro passivo, o nosso jardim fica estéril, triste, acabrunhado. É como um jardineiro que despreza o seu próprio jardim. E, com o tempo, ele passa a enxergar nas rosas somente o perigo dos espinhos, mesmo sabendo que elas vão perfumar o ambiente um dia. Esse não vai conseguir harmonia nem paz interior. Mas se nos colocamos em ação, buscamos mudar o mundo em torno de nós e principalmente o nosso mundo interior, com autoconhecimento, com a tal reforma íntima que falamos tanto, nós nos tornamos um jardineiro com esperança, expectativa de uma primavera que está chegando. Passamos a ver nas rosas o esplendor do perfume, mesmo que elas possuam espinhos, harmonizando os nossos sentimentos com aqueles que são o nosso jardim, aquelas pessoas que fazem parte do nosso jardim. Todo bom jardineiro sabe que vai enfrentar a chuva, as pragas, sabe que não vai faltar quem queira lhe destruir o jardim, sabe que as flores murcharão, que plantas perecerão, morrerão, mas saberá sempre que o fracasso só aparecerá quando no seu íntimo ele começar a desistir. Quando ele começar a desistir de cuidar do seu jardim. Não deveríamos invejar o jardim dos outros. Deveríamos aprender a cultivar o nosso próprio jardim. Cultivar principalmente o jardim da nossa alma, do nosso espírito, com muita oração, pensamento positivo, abraço fraternal, boas atitudes, crença na bondade alheia, fé na humanidade, fé em Deus, palavra amiga, amizade sincera. Tudo isso são sementes que, quando lançadas ao redor do nosso caminho, frutificam, quando a gente menos espera, produzindo amor. O sucesso disso tudo vai se revelar nas borboletas que aplaudem com suas asas e suas cores a pintura e o perfume das flores, mesmo aquelas que têm espinhos. É isso, Luzia. Você está muito poético, Zé Mauro. Eu gosto um pouco. Eu já escrevi umas besteiras quando era jovem. Claro que eu não escrevi isso tudo, né? Mas eu aproveitei de alguns estudos e gostei muito também. Gostei muito. Foi ótimo. E ao compreendermos, né, que nós somos parte de um todo interconectado, nossas ações não devem se restringir apenas aos seres humanos, mas também à preservação e ao respeito de todas as formas de vida. E isso faz um bem para a mente, para a alma. Mágoas guardadas por muito tempo podem virar um câncer. Não falar das emoções pode gerar problemas de tireoide. Ansiedade pode nos levar a desenvolver gastrite. Doenças autoimunes são derivadas do autodesamor. De não respeitarmos os nossos limites. E, às vezes, desrespeitamos por não conhecer quais são os nossos limites. E não sabemos quais são esses limites porque nós não nos autoconhecemos e acabamos por nos agredir mesmo de forma inconsciente. O autoconhecimento, aliado à espiritualidade, independentemente de estar ou não vinculado a uma religião, é o que vai nos nortear na busca da autocura. O autoconhecimento nos leva ao burilamento, ao aniquilamento dos nossos vícios e ao fortalecimento das nossas virtudes, dependendo do esforço individual, claro, porque essa é uma busca individual, um trabalho individual, e um trabalho que ninguém pode fazer por nós, faz parte do nosso processo evolutivo. Doença é falta de harmonia entre o corpo e o espírito, e o autoconhecimento está diretamente ligado à nossa saúde mental. Pensemos nisso. Zé Mauro. É isso aí. Bom,
que nós possamos, através do entendimento disso que falamos aqui, desses princípios, né, do desapego de tantas coisas, usar isso como meio de crescimento espiritual, contribuição para um mundo mais harmonioso, amoroso, e nossa paz e nossa harmonia também. Não deixe que o apego mine sua razão de viver. Vida essa que, quando bem vivida, deixa a certeza de que foi feito o que se podia, com o que se tinha, né, naqueles momentos. E assim torna a partida mais branda. Quando olhamos para trás, né, podemos dizer, poxa, eu fiz muita coisa. Pior quando a gente olha e fala, perdi tantas oportunidades, começar tudo de novo, né? Muito de nós não perdemos tempo em aprender a cultivar flores, ou manejar uma enxada, né? Muito menos isso. Preferimos colher aquela flor a flor que a natureza simplesmente nos oferta, gratuitamente, como incentivo à beleza e como um convite a uma nova experiência. Vá lá, plante sua própria flor. Se somos a imagem e semelhança de Deus, do Deus que criou o universo, que ilumina as estrelas, que libera o céu para os pássaros, alaga os rios para os peixes, nós deveríamos ser também um agente que possa transformar a terra no berço da vida, um jardineiro que planta o seu canteiro de flores, né, em torno de si. Ajustar as velas é preciso para que, ao sair no leme do seu barco, você tenha certeza de onde estava e para onde está indo. Daqui, nada se leva. Também falamos muito nisso, a não ser o bem praticado, o amor, a caridade, o que foi plantado. Eu, outro dia, li uma frase muito interessante que dizia: o que importa não é o que você leva no bolso, mas o que você deixa no coração dos outros. Vocês devem ter visto aí na internet. E a vida é sobre o que se leva, não sobre o que se deixa. Pensemos nisso, busquemos levar amor ao próximo, paz e conhecimento. A vida é o que nós deixamos de marca, né? É isso que vai ficar lembrado. O que fizemos, o que marcamos no coração das pessoas, na vida das pessoas. E essas marcas estejam boas, né? Não deixemos cicatrizes, né? Que às vezes a gente deixa também. Mas é disso que nós falamos, né, nessa última hora. É sobre o autoconhecimento, saber amorosamente a cuidar de si, a cuidar do outro, a lidar consigo e a lidar com o outro. E assim, de uma forma amorosa, né, mas real, sem passar a mãozinha na cabeça, nem nossa, nem de ninguém, mas para que possamos evoluir. E isso é importante. É o que a doutrina nos traz, né? Porque a doutrina nos traz o guia, aquela, como eu digo, né, aquela seta neon apontando qual o caminho seguir. Basta que sigamos, né? Usemos melhor o nosso livre-arbítrio com mais sabedoria. Isso aí. Vamos dar boa noite aos nossos amigos? Vamos lá. Minha tia linda, tia Edila. Boa noite. Sempre a primeira aqui. Boa noite. Doutor Dalei, Gustavo. Olá, Gustavo, nosso amigo, companheiro. Marcinha Lírio, querida. Olá, Marcinha. Maria Isabel também está sempre conosco. E minha companheira de trabalho na congregação. Beijo, Bel. Vamos ver se você consegue ler o nome dela, hein, ô Luzia, dessa vez. Márcia Tiengo. Cláudia Tiengo. Hoje você errou mais fácil. Que estava falando da Marcinha, né? Cláudia Tiengo. Estava falando da Marcinha, é verdade. Desculpa, Cláudia. Um beijão, Cláudia. Isabel Cristina, seja bem-vinda sempre. Olá, Isabel. Maria Tereza, Tetê Rivera, querida amiga. Boa noite, Tetê. E olha que honra, Ana Lu. Não sei quem é essa, Luzia. Te apresento, gente boa toda a vida. É nova aqui no programa. Muito obrigado pela presença.
Ana Lu, marcando presença, que bom. Isso aí. Lucian, seu esposo também, marcando presença. Isso aí, obrigado, Luciano. Marcinha Lire, dando gratidão, amados, que Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus, todos nós. E Gustavo falando, roteiro didático e seguro para a evolução do espírito. Muito grato. Que bom, né? Vamos ver se a gente segue esse roteiro, né, Gustavo? Ana Lu falando, vocês foram formidáveis, altamente suspeita. Altamente suspeita, isso aí. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Bom estar com você aqui. Queridos amigos, era isso que nós tínhamos hoje para vocês, um pouco de reflexão. Eu espero que todos nós saiamos daqui hoje refletindo, pensativos, né, sobre o que somos, quais os caminhos a seguir, mas sempre de uma... Ah, Marcinha Lira falando, foram sim, e rindo, kkkk. Obrigada, querida amigos. Porque é disso, né, que se trata, que Jesus, quando veio ao mundo, quando encarnou entre nós, ele encarnou com um único objetivo, a nos ensinar a amar. E amar em todos os sentidos, né? Em amar a todos e em todos os sentidos, inclusive a nós mesmos. Então, o que acontece conosco é falta de desamor conosco mesmo. Então, a partir do momento que nós comecemos a aprender a nos amar, nós vamos amar ao mundo. É aquela historinha, né, que eu já contei aqui para vocês, que eu estou com uma xícara de café, uma pessoa me esbarra, eu derramo o café. Aí perguntam, por que você derramou o café? E eu respondo, porque me esbarraram. Resposta errada, eu derramei café porque eu tinha café. Se eu tivesse chá, derramaria chá, se tivesse água, derramaria água. Então, isso é um paralelo com o nosso corpo, com o nosso organismo, com os nossos sentimentos. Quando a vida nos esbarra, quando esses intempéries, né, passam pela nossa vida, quando dá aquele esbarrão, o que nós estamos derramando para o mundo? Amor, solidariedade, empatia, compreensão, solidariedade, ou raiva, rancor, ódio, ressentimentos? Então, quando esses esbarrões acontecem, quando alguém dá aquela resposta atravessada, como é que nós reagimos? É o outro que está com problema, é o outro que está passando um momento difícil, ou a gente reage também da mesma forma? Ou respira? Então, vamos aprender a respirar um pouquinho e prestar atenção o que nós estamos trazendo na nossa xicrinha de café quando alguém nos esbarra. Zé Luzia, vamos aproveitar que hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas andando pela rua com a garrafinha de água, né? Eu tenho até a minha aqui do lado, as pessoas vindo da academia, indo para a academia. Antes de sair de casa, vamos encher essa garrafinha, né? Com amor, caridade, empatia, beneficência, resignação, humildade, botar isso tudo na garrafinha bem cheia até a boca e sair com ela por aí, né, Luzia? Que quando esbarrarem na gente, vai sair uma desses benefícios, né? Ou usar como a aguinha da paz de André Luiz, né? Usar a água que está ali, na hora que alguém falar alguma coisa, bota a água na boca e não engole. Isso aí. Segura o tempo de se acalmar. A aguinha da paz também funciona. E lembrando que quando esbarram na gente, e essas coisas todas espirram, né? Espirram em nós também, né? Todo amor, toda caridade, tudo isso que fazemos de bom vai e vem para a gente também, espalha, né? É isso. Vamos lembrar de sair de casa. É tudo o efeito bumerangue, né? Tudo volta, o bem e o mal. Então, vamos jogar o bem para o bem voltar, né? Isso aí. E vamos orar, agradecer esse momento que passamos juntos. Vamos respirar fundo, harmonizar as nossas mentes e agradecer. Pai amado, de infinita misericórdia, agradecemos por essa noite que passamos juntos, esses momentos refletindo
sobre os seus ensinamentos, sobre as suas leis, para que possamos compreender e aceitarmos o quão grande é o seu amor por nós e quanto nós precisamos ainda de auxílio, de amparo, de proteção, o quanto precisamos desenvolver, mas que o amor que deve reger nossas vidas, esse amor que Jesus nos dá a todo dia, a cada instante, incondicionalmente, para que nós possamos nos aquecer dele, seguir em frente e acreditar que somos, sim, irmãos de Jesus, filho de um Pai amoroso, justo, bom e misericordioso. Muito obrigada por esse momento e por tantas bênçãos. Graças a Deus. Que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana e não esqueçam, terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Beijos! Beijos, pessoal. Muito obrigado pela presença e não esqueçam de dar o like para ajudar a Web Rádio Cristo Consolador. Até a próxima. Tenham todos uma boa semana. Tchau, Zé Mauro. Tchau, Luzia. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.